Fala galera, beleza? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou fazer um conteúdo novo. Eu vou simular o Brasileirão. Mas como eu achava que ia ser os placares, então vamos lá. O Flamengo versus Inter. No real eu não lembro quanto foi, né? Mas eu achava que ia ser 2-1 Flamengo. O Santos versus Vasco, eu achava que ia ser uns 3-0 Santos. Santos ia chegar chegando. Palmeiras e Botafogo jogaço 2-2. Eu pensava que ia ser assim também. São Paulo Sport. Eu acho que ia ser 2-0 Sport. Sport ia chegar chegando também. O Red Bull Bragantino ia empatar com o Ceará, eu acho. O Cruzeiro ia vencer por pouco do Mirassol. O Grêmio ia perder pro Atlético Mineiro. O Bahia ia perder pro Corinthians de 4-1. O Fortaleza ia empatar com o Fluminense e o Juventude ia vencer do Vitória. Ficou assim a nossa tabela. Corinthians em primeiro, Santos em segundo, Sport em terceiro, Cruzeiro em quarto, Atlético Mineiro em quinto, Flamengo em sexto, Juventude em sétimo, Botafogo em oitavo, Fluminense em nono, Fortaleza em 11º, Palmeiras em 12º e assim vai. A zona do rebaixamento tá Vitória, São Paulo, Bahia e Vasco. Vamos ir pro próximo. Aqui, galera. Reação da hora. Um jogaço 3-0 Fluminense. Botafogo e Juventude. O Botafogo ia ganhar. O Corinthians eu acho que ia fazer 2-2 no Vasco. O Santos e o Bahia empataram de 0-0. Mirassol ia perder de goleada. Eu achava que o São Paulo ia vencer do Atlético Mineiro. Também eu acho que o Internacional ia vencer do Cruzeiro de 1-0. Eita, eu não sei porque bugou ali. Tá. Vitória e Flamengo. Jogaço 2-1. Ceará e Grêmio 4-1. E Sport ia perder pro Palmeiras. Fluminense e Santos 2-0 Fluminense. Vasco ia vencer do Sport. Palmeiras ia empatar com Corinthians. São Paulo ia vencer de 1-0 do Cruzeiro. Red Bull Bragantino ia perder pro Botafogo. Atlético Mineiro ia fazer 1-0 no Vitória. Que é isso? Grêmio e Flamengo. Jogaço 1-1. Bahia e Mirassol. 0-0. Fortaleza Internacional. 3-2. Juventude vence do Ceará de 1-0. Até agora tá assim nossa tabela. O Corinthians venceu uma, empatou, né? 2. O Fluminense é o melhor. Empatou uma. Ninguém venceu 100%. O Fluminense empatou quando, hein?
Ele empatou na primeira rodada. No jogo de estreia, né? Flamengo e Juventude. 2-0 Flamengo. Meu Deus, de novo bugou. Aqui, Botafogo e São Paulo. 3-0 Botafogo. Botafogo, eu pensava que ia ser um dos melhores, que nem dos outros anos, né? Ele tava muito bom. Corinthians e Fluminense. Corinthians empata. Galo e Santos. Não, é verdade. O Galo faz 2-0. Mirassol perde pro Grêmio. O Cruzeiro, cara, empata com Bahia. Internacional perde pro Palmeiras. Vitórias perde pro Fortaleza. Ceará empata com Vasco e Sport perde pro Red Bull Bragantino. A zona tá bem disputada, né? O Sport venceu uma partida. O Bahia não, mas ele empatou 3. Os dois estão empatados. Aí eu também tava em dúvida de um placar, 2-1 Fluminense. Vasco e Flamengo, um clássico. Essa rodada teve 3 clássicos, eu acho. E, meu Deus, eu achava que não ia ser 0-0, não. Ia ser 3-0. Corinthians e Sport. Corinthians ia vencer do Sport. São Paulo ia vencer do Santos 4-3, bem disputado. Red Bull Bragantino vence do Cruzeiro. Eu confundi. Cruzeiro vence do Red Bull Bragantino. Botafogo vence do Galo. Mais um clássico, né? Teve o São Paulo e o Santos. Flamengo e Vasco. E Grêmio Internacional. Sansão, Flamengo e Vasco e Grenal. E eu acho que ia ser um 7-1. Cara, eu não sei onde eu inventei isso, mas eu achava que em um clássico ia ser assim. 2-2, o Palmeiras vence e o Juventude vence. Jogo do Tigrinho passando. Quem não gosta de anúncio, eu vou pular pra vocês. Voltamos. E assim tá bem da hora, né? O Flamengo e o Botafogo estão empatados. Fecha no dia 4. É Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras. No G6, fechando no G6 é Inter e Galo. Fecha no G8 é Juventude e São Paulo. E assim, né? Aí o resto tá lá. Vixe. O Bahia empatou mais uma, engraçado, né? O Bahia empatou mais uma. O Sport perde. O Sport vai jogar contra a Fortaleza, vamos ver. Flamengo e Corinthians, jogaço. 2-0. Botafogo vence do Fluminense. Palmeiras vence do Bahia de 3-0. Santos empata com Red Bull 0-0 aqui. Ia ser uma seguida de 0-0. Aí aqui o Grêmio cortou esse 0-0. Ceará vence do São Paulo. São Paulo pipocando.
Sport, né? Ele vence, vai. Então ele sai da zona. Ele sai e o Bahia entra. Fluminense Sport. Jogaço, né? Mas eu acho que ia ser 1-0 Fluminense. O Vasco e Palmeiras. Jogaço, né? 3-2 Palmeiras. Corinthians e Internacional, 0-0. São Paulo perde pro o Fortaleza de 3-1. O Mirassol começa a ganhar. O Flamengo vence, empata. E a rodada termina empatando todo mundo. Rodada 8. Tem um clássico nessa rodada, né? Também teve outros clássicos, tipo Palmeiras. Não, Palmeiras. Fluminense, Botafogo e sei lá. Flamengo e Bahia, eu acho que esse jogo nada é disputado. 3-0 Flamengo. Mengão malvadão. O Botafogo ia vencer do Internacional. Palmeiras ia empatar com São Paulo. O Santos ia vencer do Ceará. Mirassol ia empatar com o Corinthians 3-3. Primeiro o Mirassol faz 3-0, mas aí o Corinthians empata e depois ele faz um gol impedido. É o Corinthians, né? Atlético Mineiro empata com o Fluminense. Grêmio. Meu Deus, de novo aconteceu esse bug. E foi, eu acho que 1-0 o Grêmio ia vencer. 3-1 Vasco, 2-2. E o Sport empata. Botafogo e Flamengo, um clássico. Eu acho que ia ser 1-1. Vasco empata. Corinthians e Santos, um clássico. Mas 4-0 Corinthians. Corinthians não pôde nem respeitar. O São Paulo perdendo. Palmeiras vence. Inter vence. Bahia empata. Ceará vence. Não, perde. E Juventude perde. Vamos ver como tá a classificação. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo. Cara, tem um time paulista e 3 times cariocas. Os cariocas estão dominando. Porque os paulistas só tá em 8º, 13º. O 15º, meu Deus, cara. O Palmeiras que ajudou esses daí, né? Galera, a gente pode terminar na rodada 10. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo, é só comentar o jogo do Tigrinho aparecendo aí. É só comentar, galera. Mesmo assim, se não comentar, eu vou postar. Foi mal aí. Eu vou postar e vai ser até a rodada 20. Não, 20 não. Até a rodada 18. Beleza, galera? Próximo vídeo. Ó, os jogos do Flamengo.
jogos do Grêmio, jogos do Santos, jogos do Corinthians. Corinthians versus São Paulo, Fla-Flu também. Na rodada 13, São Paulo versus Flamengo. Então vai ficando por aqui. Falou, fui e tchau!